RJ 2007, resolução da prova de física, professor Rafael Carvalho, tá? Vamos resolver a prova de física da UFRJ, onde nós vamos ver como eram as questões discursivas, né? Para mim isso é uma volta no tempo, que foi uma época muito boa da minha vida, foi para onde eu passei, foi exatamente essa prova que eu fiz como aluno, né? Mas é lógico que na época eu não gabaritei a prova, né? Mas sempre é bom, né? Nessa ocasião, minha maior nota foi História. Mas vamos lá, e eu dedico aí, né, nessa resolução, a memória do meu avô, né, que foi o meu maior incentivador. Vamos lá. A questão 1, né, numa competição, Fernando nadou 6 km e em seguida correu outros 6 km. Na etapa de natação, conseguiu uma velocidade de escala média de 4 km por hora. Na corrida, essa velocidade de escala média foi de 12 km por hora. Calcule o tempo gasto por Fernando para nadar os 6 km. B. Calcule a velocidade escalar média de Fernando no percurso total da prova, né? Geralmente a questão 1 de vestibular, seja qual ele for, geralmente a questão 1 é sempre cinemática. Nessa questão específica, nós vamos utilizar a forma da velocidade média, não para achar a velocidade, mas sim para poder achar a grandeza desconhecida, que nesse caso é o tempo, e a B, naquele ponto da matéria, quando você precisa achar o restante do percurso, né? Ou seja, o espaço total sobre o tempo total, tá? Só que para poder nadar aqui, nós vamos o que? Pegar esse dado onde nadou 6 km, na etapa de natação conseguiu velocidade de escala média de 4 km por hora, ou seja, só esse dado com esse dado aqui. Aí você já vai ser possível achar o tempo. E B, calcule a velocidade de escala média no percurso total. Você vai pegar esse dado aqui e esse dado aqui. Na verdade, esse dado aqui e esse dado aqui, tá? Aí você vai achar o tempo e vai somar com outro tempo o espaço total, que é 6 mais 6, 12, e vai achar o resultado total. Beleza? Vamos lá traduzir para vocês, né? Resolução da questão 1, né? Para calcular esse enunciado, basta aplicar a definição de velocidade média, né? Velocidade média igual ΔS sobre ΔT, e vamos substituir, né? No caso, a velocidade é 4 vezes ΔT, 4 ΔT, ΔS é 6, 6 dividido por 4, que é o quê? 1h30. Para achar a velocidade média, basta dividir o espaço pelo tempo, né? Que a velocidade é 12, 12 vezes ΔT e 6 km. 6 dividido por 12 é 0,5. Então vai ser 0,5 mais 1h30 vai ser 2 horas. Então, como nós temos o espaço total, que é 6 com mais 6, vai ser 12. Meia hora com mais 1h30 vai ser 2. Então, unindo tudo, 12 dividido por 2 é igual a 6 km por hora. Concluímos o exercício. Beleza? A questão 2, supõe que a velocidade de propagação de uma onda sonora seja 340 metros por segundo e no ar 1035 metros por segundo, sendo dentro da água. Suponha que aqui também que a lei da Snell da refração seja válida para essa onda, né? Nós vamos fazer essa questão baseada na lei de Snell, aquela que vemos lá em ótica, né? Na segunda lei da refração. Só que também existe a refração da onda, né? Velocidade e comprimento de onda altera, só não altera a frequência, certo? E quando o ar se torna mais denso, né? Quando o ar sobe, o som tende o quê? Se propagar com maior velocidade. Por isso que o show de céu aberto, o impacto do som é bem maior do que do quando está fechado, né? Fica mais espalhado, mais bonito, né? Ao vivo é outro nível. Para que possa ocorrer reflexão total, a onda deve se propagar-se do ar para a água ou da água para o ar. Do ar para a água, água para o ar. Justifique sua resposta. Calcule o ângulo limite a partir onde ocorre reflexão total. Reflexão total, quando existe um raio, ele incide na superfície, depois existe o quê? Um raio rasante, né? Ele não passa do meio para o outro, tá? Então, nós vamos se basear pela aquele ponto do conteúdo de ótica, de ângulo limite, certo? Então, vamos aos cálculos, né?
Para haver reflexão total, deve-se transportar do ar para a água, isto é, de menor para maior velocidade. O som sempre se propaga do menor para maior velocidade. Então, para ocorrer reflexão total, deve-se propagar do ar para a água. B. Aplicamos a lei de Snell, né, que nesse caso nós não vimos que N1 seno θ1 igual N2, que é índice de refração do meio 2, e seno do ângulo L, que é o ângulo limite. Mas nesse caso vale a relação da velocidade V1 vezes seno do ângulo, V2 seno L, que nesse caso L é o ângulo limite. Tá? Então substituímos. 3, 4, 5, índice de refração da é 1, e outro é V2, que é 1035, que é igual a seno do ângulo limite, né? Mas nós vamos achar aqui, né? Então nós vamos ver que 3, 4, 5 dividido por 1035 é o seno de 1/3, beleza? Na questão 3, 2 fugitivos devem atravessar um lago sem serem notados. Para tal, embarca um pequeno barco que afunda com auxílio de pesos adicionais. O barco embarcado mantém aprisionado no seu interior uma certa quantidade de ar, como mostra a figura, o ar. Então, o ar é o meio homogêneo, tá? Então, isso aqui você tem a água, que também é homogêneo, e você tem 1,70 m, 2,20 m. Opa, eu tenho que acender a minha antena. No instante retratado, tanto o barco quanto o fugitivo estão em repouso e a água está em equilíbrio hidrostático. Acende a antena de novo. Considere a densidade da água do lago igual 1 vezes 10 a terceira kg por metro cúbico e a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Usando os dados indicados na figura, calcule a diferença de pressão do ar aprisionado pelo barco e a pressão do ar atmosférico. Então já matei a charada, que isso é uma questão de pressão que envolve a aplicação de lei de Stevens. Lei de Stevens, onde a diferença de pressão que é igual a dGH, a diferença de altura de A e de B. Então, resolução na questão 3, para calcular a diferença de pressão, basta aplicar a lei de Stevens. Então, você vai a diferença de pressão do ponto A e do ponto B, né? Essa aqui é a pressão de A e a pressão de B, que é igual a dG, a altura de A menos a altura de B. Então, vai ser 1 vezes 10 a terceira, que é a densidade, né, vezes 10, 2,20 menos 1,70, PA igual a menos PB, que é igual a 1000, vezes 5, que é 5 vezes 10 a terceira. Então, concluímos o exercício, tá? Só faltou o 10 aqui, tá? A questão 4, a figura mostra em um certo instante algumas linhas de campo elétrico indicadas por linhas contínuas e algumas cargas de superfície equipotenciais indicadas por linhas tracejadas, geradas pelo peixe elétrico Hegemania virescens. A diferença de potencial entre os pontos A e B é V menos V, que é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 5 volts. Suponha que a distância entre os pontos C e D seja 5 vezes 10 a menos 3 e que o campo elétrico seja uniforme, ou seja, constante. As linhas vão de um ponto para o outro ao longo da linha que liga esses pontos. Calcule o módulo do campo elétrico entre os pontos C e D. Então, se eu tenho a minha diferença de potencial e eu tenho minha distância, então isso aqui já matei. É só lembrar que diferença de potencial é igual ao quê? Campo elétrico vezes a distância. Eu vou chamar a unidade de volt por metro. Né? Aplicamos a definição do campo elétrico, né, do potencial aqui, que V é igual a E vezes D. Eu tenho V vezes 10 menos 5 vezes 10 menos terceira, isso aqui é a potência, o asterisco, que é igual, né, isso aqui é igual, que nós não conhecemos, né, você vai dividir e vai achar 0,8 vezes 10 a menos 2 volts por metro. Nós concluímos o exercício. Beleza?